A busca pela verdade vai colocar essa protagonista em risco, e ela vai ter que decidir se aceita o desafio ou não. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, tô bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para falar de um suspense nacional que é A Última Sentença da Bettina Muradass. Esse é um livro lançado aqui pela editora Labrador com 239 páginas. Essa é uma história ambientada na cidade de Curitiba e que tem como protagonista uma promotora chamada Patrícia Santos. A Patrícia é uma mulher de carreira consolidada, de vida estável, um casamento que aparentemente é bastante perfeito, até um dia em que ela vai sofrer um atentado e logo depois ela também recebe uma ameaça. Esse é o primeiro sinal de que o trabalho dela está colocando ela em risco e que talvez, se ela continuar no cargo onde ela está fazendo o que ela faz, é possível que em pouco tempo ela estampe o caderno de crimes do jornal. Então a Patrícia percebe que ela precisa mudar o rumo da vida dela e ela vai então pedir transferência para a Promotoria de Patrimônio Público. Nesse novo emprego, nessa nova posição, a Patrícia vai tentar se adaptar ali ao novo ritmo, aos novos colegas. Ela sai de uma realidade específica, tem que se colocar dentro de outra. Ao mesmo tempo em que ela lida com toda essa confusão na vida profissional e com os desafios que isso traz, ela também está lidando de uma forma um pouco conflituosa com o próprio casamento. Ela é casada com um juiz chamado Ricardo, eles estão juntos ali já há 10 anos, mas aquele contos e fadas lá do início do relacionamento, ele não se manteve até o momento. Ela sente que o relacionamento tá estagnado, eles são quase colegas de casa que se veem no café da manhã e no jantar, e ela também tem um certo ressentimento em relação à posição do marido, a posição que ele tem dentro do relacionamento, quase como se ela fosse colocada de escanteio em vários momentos. Inclusive, ela usa a expressão teatro de fantoches para descrever o relacionamento dela em certo momento, como se o marido fosse ali o executor dos bonequinhos e ela fosse apenas uma das peças que tá ali encenando aquela história toda. Então, a Patrícia tá passando ali por um momento bem turbulento nos dois setores da própria vida, mas os problemas ainda não terminaram, viu? É aqui que entra em cena um outro personagem muito importante da história, chamado André Jardim, que é um jornalista investigativo. Ele escreve para uma revista de grande circulação, de grande destaque, e o André é o tipo de cara que gosta de mexer em vesperos. Ele tá sempre envolvido com reportagens investigativas que visam ali desmembrar e desvendar processos de corrupção, e no exato momento em que ele entra na história, ele está dentro de uma dessas investigações, ele tá às voltas ali com um caso bem espinhoso que envolve doleiros, e é um esquema que vai se avolumar, porque quanto mais o André investiga, mais ele descobre que tem muitas figuras importantíssimas dentro desse esquema e dessa situação. E quando ele percebe que a investigação dele do presente faz um link com uma coisa que já aconteceu no passado, com um escândalo de alguns anos antes, ele vai precisar de algumas informações lá da promotoria onde a Patrícia está trabalhando. E é nesse momento que eles vão se encontrar. O primeiro encontro deles não é lá um conto de fadas, viu? A Patrícia fica um pouco ressabiada, afinal ele é um jornalista, ela não sabe exatamente quais são as intenções dele, mas aos poucos, conforme eles conversam e conforme ela adentra nesse mundo e na investigação que ele tá fazendo, ela se vê cada vez mais interessada naquilo. Até o momento em que ela vai encontrar ali dentro algo que talvez tenha a ver com ela, e ela vai chegar no momento em que ela vai precisar decidir. Ou ela segue em busca da verdade e da justiça, ou ela coloca em risco tudo que ela conseguiu até o momento. Afinal, ao ajudar o André, ela acaba entrando num tanque de tubarões, e é impossível ela sair ilesa da situação toda. A primeira coisa que eu quero destacar da minha leitura é o fato de que a escrita da Bettina, eu achei ela muito elegante. Ela é uma escrita objetiva, mas expressiva, e isso, claro, tem conexão direta com o trabalho da Bettina na vida real. Ela foi repórter, foi colunista, então ela traz para o livro essa experiência de escrita. É possível você ver ali como ela consegue inserir os bastidores da profissão dela, e todo o traquejo da sua profissão está espelhado na maneira como ela escreve o livro, como ela se expressa. É uma leitura fácil, fluida, gostosa, que te entrega exatamente o que você precisa saber para visualizar todas as cenas. Inclusive, em vários momentos, eu senti até que eu estava assistindo uma série, uma minissérie de TV. Pensei até em alguns atores que eu acho que ficariam ótimos nos papéis da Patrícia e do André, porque ela tem realmente uma qualidade visual na escrita dela. E isso vem, claro, de toda a experiência que ela teve na própria carreira e na vida jornalística. A Patrícia, ela é um personagem que, na minha opinião, ela é bem cativante, porque ela mostra todas as suas qualidades, mas ela também nos mostra todas as suas fraquezas ao longo da história. Ela não é um personagem perfeito, ela não se coloca num pedestal de perfeição, eu acho que isso é muito importante. Ela vai cometer erros ali ao longo do caminho, ela mesma se tortura de vez em quando com alguns desses erros,
livros, ela passa por vários dilemas, principalmente quando ela pensa na carreira que ela construiu, da onde ela saiu, tudo que ela conquistou, e aí ela vê que de repente ela pode realmente perder tudo. Chega um momento em que ela vai ter que decidir se ela vai, se ela volta. E isso tudo acaba tornando a personagem muito crível. Não é difícil de a gente encontrar na nossa vida pessoas que sejam muito parecidas com a Patrícia. Um dos meus detalhes favoritos desse livro foi a maneira como ele nos coloca dentro do sistema de justiça brasileiro e nos dá um vislumbre de como é que as coisas acontecem ali dentro em vários setores. Esse olhar interno e bastante complexo, ele mostra pra gente que esse é um sistema que ele é muito robusto, ele é bem grande, mas exatamente por ser muito robusto, nem sempre ele tem braços para controlar absolutamente tudo. E é nessa falta de controle de todas as áreas é que nascem as corrupções, os sistemas que são burlados. A história mostra exatamente onde tem esses pontos frágeis do sistema de justiça, que é onde as pessoas se aproveitam para conseguir as coisas, e como é que as figuras poderosas, como é que elas rondam o sistema, como é que elas adentram nele, como elas manipulam as coisas a seu favor. Tem uma cena, por exemplo, que eu achei ótima, que é uma cena em que a Patrícia precisa buscar uma documentação desse caso antigo que o André precisa verificar, e não tem absolutamente nada digitalizado. Ela precisa ir pro porão, tirar a caixa, pegar documento, fazer realmente um trabalho braçal ali para conseguir o que ela quer. E isso mostra também um pouco dessa realidade, dessa morosidade do sistema, as dificuldades que as pessoas que trabalham ali dentro às vezes têm em conseguir as informações, em reunir essas informações e passar para os outros. Realmente não é fácil, e a Patrícia, ela dá pra gente um vislumbre de como é que isso acontece. Outro grande destaque da narrativa é o André. O André é uma figura muito interessante. Ele é aquele tipo de pessoa que buscar a verdade é a missão de vida dele, não importa onde isso leve, quais sejam as consequências que isso possam causar à sua vida. Ele é aquele cara que realmente vai com tudo, enfia a cara, faz o que tem que fazer, se coloca em situações muito perigosas, mas ele tem um objetivo e ele vai alcançar. E uma curiosidade é que o André, ele é uma homenagem que a Bettina faz aos seus colegas de trabalho e ao trabalho que ela também já fez. E o André mostra um pouquinho como é que são esses bastidores da imprensa, da busca pela verdade, da busca pelas notícias, como você destrincha as informações e traz ela para o público de uma forma que as pessoas compreendam. Então, da parte da autora, o André serve quase como uma homenagem a esses profissionais que volta e meia estão no olho do furacão. Essa história tem uma conclusão, a investigação deles vai ter uma finalização, a gente vai entender tudo o que aconteceu, mas eu senti ainda um gostinho de quero mais. Eu acho que tanto a Patrícia quanto o André, eles ainda têm muito a entregar ao leitor, e eu fiquei imaginando se de repente eles não poderiam voltar num trabalho futuro. Tô jogando aqui pro universo. Eles são personagens que eu acho que eles têm muita capacidade, afinal esquemas de corrupção sempre vão existir, e a gente precisa de gente como a Patrícia e o André para contar essas histórias. Lembrando, gente, que esse livro tá no Kindle Unlimited, então se você for assinante, já pode baixar agora e começar a leitura. Eu vou deixar para vocês aqui no box de descrição os links para o livro e também o Instagram da autora, para que vocês vão lá, sigam ela, conheçam o trabalho da Bettina, que vale muito a pena. Aproveita já e me conta aqui se você gostou de saber um pouquinho mais sobre esse livro, se te interessou, se você gostaria de fazer a leitura. Bora bater um papo. Obrigada por terem me assistido, links estão aqui embaixo, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.